Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Olá, pessoal! Uma ótima noite a todos vocês. Essa noite do dia 25 de dezembro, né? O dia que a gente comemora, então, o Natal, que é a celebração cristã do nascimento de Jesus Cristo e que também simboliza amor, união, fraternidade, renovação e esperança. Mais uma vez estamos aqui, reunidos, com a proteção divina, a proteção de Deus, de toda a espiritualidade superior que está neste momento conosco, para darmos início então a mais um Evangelho do Lar online. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui com o Júnior. Para aqueles que estão nos acompanhando há tantos anos, né? Que bom essa oportunidade. A gente sempre agradece a Deus por termos esse privilégio de estarmos fazendo este trabalho, né? E a gente conseguir então levar esse evangelho para tantos lares, né, do mundo inteiro. Então a gente só tem a agradecer. Agradecemos muito, além da companhia de todos vocês, agradecemos também a Maria do Carmo, que sempre com tanto carinho deixa ali escrito o trechinho que foi lido do Evangelho. A gente pede, antes de começar, que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho, e assim a gente pode ficar tomando essa aguinha durante os nossos dias, né, até o nosso próximo encontro, que sempre é quinta-feira que vem, às 20 horas.
Tem até a Lúcia Maria, ela perguntou ali, seguindo toda quinta-feira, ela pergunta, é necessário também fazer em outro dia, né? Ou, no caso, vale esse que ela faz na quinta-feira conosco? Vale sim, tá, Lúcia Maria? Não tem problema nenhum, a gente sempre diz, o evangelho, ele é feito uma vez na semana ou sempre uma vez na semana no mesmo horário, tá? Pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual. Então, a gente sempre escolhe um dia da semana, o mesmo horário, para estar fazendo o evangelho. Se vocês preferirem, podem fazer esse aqui conosco, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Mas tem gente que não tem essa possibilidade, né, de estar todas as quintas-feiras aqui. Então marca o outro dia. Quiser só ouvir esse aqui, tudo bem, pode ser também, né? E fazer o evangelho de vocês num dia estipulado. Mas se vocês quiserem fazer esse aqui conosco, está valendo também como evangelho, tá, pessoal? Então sempre coloca ali a aguinha, né? A gente faz como é um evangelho mesmo. Como se vocês fossem fazer na casa de vocês. A gente sempre inicia com um agradecimento, a gente inicia com uma prece depois, né? Logo após o agradecimento, a gente faz a prece, né? Sempre pede a espiritualidade superior para estar com vocês, sempre pede a Deus para estar juntos, né? Para trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Leiam um trechinho do Evangelho, podem comentar ou simplesmente lerem. Se não tiver o Evangelho, não tem problema, leiam uma leitura edificante. Terminaram de ler, façam uma prece de agradecimento mais uma vez, façam a fluidificação das águas ou peçam à espiritualidade superior que fluam as águas, fluidifiquem as águas de vocês, perdão. E façam então esse encerramento, né? Decreto encerrado então o nosso Evangelho no dia de hoje. E era isso, tá? Lembram-se, é um compromisso, assim como nós aqui, né, na Terra temos um compromisso de estarmos neste horário, eles também têm os compromissos deles. Desculpa que o Júnior falou. Ele está comentando aqui que é como ir numa missa, né, que é para quem é católico ou ir na igreja evangélica, né, num culto. Então é a mesma coisa, gente, só que a única coisa que difere é que estamos fazendo dentro dos nossos lares, tá? Mas sempre então combinem isso antes com a espiritualidade superior, ok? Então, gente, agora vamos serenar nossos corações. Eu sei que ontem foi dia 24, algumas pessoas beberam, né, um pouquinho a mais, outros nem tanto. Teve reuniões com família, com familiares, algumas pessoas ficaram trabalhando, outras pessoas ficaram sozinhas, mas enfim. Exageraram nos doces. Exageraram nos doces, coisa que a gente não fez, né, Juliana? Não, capaz. Então, assim, vamos agora, então, neste momento, vamos esquecer um pouquinho se alguém teve alguma tristeza ontem ou alguma briga, né? A gente sabe que muitos desencarnaram, né? Do dia 24, ontem, dia 24 e hoje, dia 25, nós mesmos temos conhecidos, né, que desencarnaram. Então, vamos mandar força, energias positivas para esses espíritos que estão retornando ao lar, que eles possam, então, estar acompanhados pela espiritualidade superior, que eles encontrem calma, paz onde eles estiverem neste momento. Aceitem, né, o desencarne, que sejam todos muito bem recebidos. A gente sabe que aí teve bastante acidentes trágicos, né? Alguns foi por violência, enfim. Cada um sabe o porquê disso, né? Não agora aqui na Terra, mas o combinado anterior dentro da espiritualidade. Então que todos tenham essa aceitação, que todos estejam bem neste momento e que os familiares que aqui ficaram aceitem
sejam abençoados, energizados, né? E que deixem esses familiares seguir em frente, ok? E vocês aqui na Terra sigam em frente também. Isso faz parte da vida, né? A gente nasce e um dia vai morrer, todos sabemos. E que na verdade o espírito não morre, ele continua na vida eterna, né? Trabalhando aí para a evolução, assim como nós aqui na Terra estamos também trabalhando para a evolução, ok? Então vamos esquecer um pouquinho de tudo isso. Vamos agora entrar em harmonia. Vamos pedir que o nosso lar se encha de luz, se encha de amor e que a gente consiga receber da melhor maneira possível aquilo que a gente veio aprender hoje aqui no Evangelho. Que os Espíritos nos inspirem a falar da melhor maneira possível para que todos consigam entender, para que todos tenham essa compreensão. Vamos então serenar nossos corações, as nossas mentes. Vamos pedir que seja um evangelho de amor e de encontro com Jesus. Vamos então à prece de Natal. Pai Celestial, nesta noite de luz e esperança, recebe o nosso coração agradecido. Que a estrela que brilhou em Belém ilumine nossos caminhos e desperte em nós a chama da caridade e do amor fraterno. Conceda-nos a paz que nasce do perdão, a força para praticar o bem e a união entre todos os irmãos que habitam a terra. Que o Espírito de Jesus, presente em cada ser, renove nossas almas e nos guie na construção de um mundo mais justo e solidário. Que assim seja em nome do amor que nos une. Vamos agora então à nossa leitura. Como vocês sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna. Quem não estiver com esse aqui, não tem problema algum, pessoal. Vocês podem estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo. E quem quiser, simplesmente acompanhe a leitura escutando, ok? Estamos então no capítulo 17, Parábola do Semeador. É o item 5. Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira-mar e uma grande multidão de pessoas reuniu-se ao seu redor. Assim, ele subiu em um barco e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo, em forma de parábolas. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada, e os pássaros do céu vieram e comeram-nas. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde havia pouca terra, por isso logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes, e quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram nos espinhos, e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outras caíram em terra boa e deram frutos. Alguns grãos renderam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 13, versículo do 1 ao 9. Escutem vocês também a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta atenção, faz surgir o espírito mau, que arrebata tudo o que havia sido semeado em seu coração. Esse é aquele que deixou a semente cair ao longo da estrada. O que deixou a semente cair junto às pedras é aquele que ouve a palavra do Cristo e a recebe da mesma hora.
com alegria, mas por não ter raízes em si, essa alegria dura pouco tempo. Quando surgem os problemas e as perseguições por causa da palavra de logo se revolta e abandona tudo. O que deixou a semente cair entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza. Por isso, a palavra para ele torna-se sem valor. O que deixou a semente cair em uma terra boa é aquele que escuta a palavra de Cristo, presta atenção e procura segui-la. É nele que a palavra produzirá frutos que irão render 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. Olá pessoal, estejam todos na paz de Cristo, né? Comemorando o Natal. Quem viu ali os apóstolos, né? Viu lá Mateus, né? No personagem lá, escrevendo tudo que Jesus falava e questionando. É interessante, é uma forma bacana de ver. Mas o que esse parábola do semeador, que eu acho que é uma das mais tranquilas, mais fáceis, né, de se entender, fala? Ela fala sobre a prática dos ensinamentos. Eis aí algo difícil de ser executado, né? A prática dos ensinamentos. Pois então, a gente vê várias situações em nossa vida da qual a gente consegue tirar algum proveito. Praticamente todos nós vivemos algum momento, algum tipo de semeadura dessas que foram citadas ali por Cristo. Várias vezes a gente se empolga com o que ouve, quer fazer algo de diferente, mas logo vem ali as modernidades, né, os prazeres do mundo, e a gente acaba deixando de lado e elas acabam secando ao sol. Muitas vezes a gente até pega a essência, né, quer fazer, mas ela é abafada por nossos pensamentos, por nossas vontades, por os nossos interesses pessoais. Tem vezes que a gente consegue botar em prática alguma coisa, mas mesmo quando a gente bota em prática algum ensinamento do Evangelho, esse ensinamento pode ser bem venturoso, né? Ele pode ser bem produtivo, mas também pode apenas produzir um pouco, ou às vezes, né, bem pouco. Então, nós vivemos isso o tempo todo. Porque o tempo todo a gente está ali, ó, enfrentando a nossa vida, o tempo todo a gente está tentando, né, progredir, tentando arrecadar dinheiro, tentando se esforçar daqui e dali para poder ter uma conduta melhor. Né? Nada disso é um empecilho para aquilo que nós podemos fazer. A falta de dinheiro, a falta de tempo, a falta de bens materiais, a falta de parte física. Não, nada disso é um empecilho. Por quê? Porque a gente pode, sim, trabalhar com a palavra de Cristo de várias formas. E de várias formas a gente pode ter um progresso em nossa vida. Não estou falando aqui do progresso científico. O próprio Espiritismo incentiva o progresso científico. O próprio Espiritismo ensina e diz que nós devemos sim trabalhar para a melhoria das condições da nossa vida, da vida dos nossos familiares, da vida das pessoas que nos cercam, da sociedade. Tá? Mesmo que a gente não esteja ligado a uma religião, mesmo que a gente não esteja, nós estaremos assim também fazendo o nosso efeito de processo, de progresso. E teremos também benefício nisso. Isso é normal, porque nós precisamos dessa evolução, dessa inteligência. Existe a parte de desenvolvimento da inteligência. Existe a parte de desenvolvimento da moral. Nós temos vários exemplos de
o que seria o certo, né, de a gente incentivar os nossos filhos a estudarem, a progredirem, e às vezes eles se veem longe de qualquer doutrina, de qualquer ensinamento religioso. Só fazem aquilo que tem que ser feito, só trabalham para aquilo e só acreditam naquilo, tudo bem. Está tudo certo. Desde que a gente também coloque no coração deles um pouco de bondade. Mas, né, que bom se eles puderem tirar um proveito da vida. Se eles puderem aprender algo a mais. Se eles puderem ver que tem o outro lado. E geralmente essas pessoas só vão descobrir isso mais tarde, ou numa necessidade, ou numa perda repentina. E aí vai buscar apoio, porque na verdade desiste, vai e vem. Então nós temos essas histórias das nossas famílias, da nossa vida, a nossa história aqui no planeta. Aí que vem a parte do espiritismo que eu gosto muito. Aquela que fala assim, ó, não fique triste. Erga a cabeça, siga em frente. Isso já é um desenvolvimento moral sem tamanho. Ser, enquanto está em vida, ser um instrumento que seja capaz de receber as vibrações de paz e de serenidade. Sim, porque a gente parece que está apto a receber qualquer notícia negativa, qualquer coisa que venha numa avalanche de destruir, tem acesso livre às nossas mentes. Ah, é a parte da política, é a parte de administração, é o meu serviço, é o meu trabalho, é o meu empregador, é o meu empregado, é as economias. Olha só, facilidade de se deixar irritar, de se deixar envolver. Errado. Nós temos é que ser instrumentos para captar as vibrações da paz e da serenidade. Ah, mas no meio dessa turbulência, só se eu for mágico? Não. Só se você usar a essência da vida como respirar. Respire. Quando você respira, você está pegando essa atmosfera e ela está carregada de boas emanações também. A respiração é o nosso meio de se acalmar. Então, que a gente seja apto para isso. Vibrações de paz, serenidade. A gente não pode se deixar abater pelo desânimo. Ah, mas eu tenho uma tristeza. Pô, todo mundo tem. Ah, tem gente que tem ansiedade, tem gente que tem depressão. Tem gente que depende do momento, depende do que está acontecendo. O que a gente não pode deixar acontecer é o desânimo tomar conta. O desânimo tomou conta, a gente perde. A gente perde tudo, perde esperança, perde vontade. Então, não deixe abater o desânimo. Faça de tudo. Seja um instrumento capaz de captar vibrações de paz e serenidade. Viver de forma alegre, entusiástica. Empregar assim, ó, toda a nossa vontade assim na distribuição de amor e carinho. Pô, essa recompensa é a maior que tem. Pô, a gente ser uma pessoa que todo mundo gosta de estar em volta. Não vamos agradar todo mundo. Tem gente que só tem interesse quando está próximo de nós. Ele quer alguma coisa ou outra, mas tem muitas pessoas que se sentem felizes de estar perto da gente. Isso é bom. É para esses que a gente vai dar carinho e amor. Para os outros também, mas para esses a gente vai dar mais. Aí os outros, quando estiverem prontos a entender isso na vida, vão se aproximar de vocês vão receber de braços abertos, não tem problema. Lá na questão 895 do Livro dos Espíritos, ela fala sobre a parte da nossa perfeição. São questões que trabalham com aquele modelo daquilo que pode nos derrubar ou que pode também nos elevar. Sabe que essa questão aí, 895, ela tem na resposta dela que uma das coisas que pode nos travar aqui é o apego às coisas materiais. Isso é um sinal notório de inferioridade.
Porque quanto mais a gente se apegar aos bens deste mundo, menos a gente vai compreender o nosso destino. Enquanto a gente está lá vivendo e apegado às coisas, a gente não consegue entender que a gente tem algo a mais, que existe algo a mais. Tá? Então, é pelo desinteresse, tá? A pessoa, pelo desinteresse das coisas morais, né? A pessoa encara a vida como sem futuro. Quando tu tá apegado somente às coisas materiais, tu não quer saber lá das coisas do futuro. E você se desanima. Ah, mas eu não tenho nada. Você pode não ter nada, mas você está sempre interessado em ter. A sua vida só pensa nisso, daquilo, tudo. Você se apega porque quer calma. Trabalha o teu lado do futuro, lá no futuro. Não é que a Janete disse no início? Todos nós nascemos, todos nós vamos morrer. E cada pessoa reage à morte de um jeito. Mas o que é certo é, todos vamos morrer. Só que o Espiritismo fala e vamos continuar. Quem é médium sabe, vai ver. Quem não for médium vai saber. Vai sentir, pressentir e vai ter. Isso aí não é uma questão de fenomenologia, não. Só que tem, continua. Não é bom para alguns, é bom para outros. Ah, por que não é bom para alguns? Porque a gente continua igual quando a gente desencarna. Se tu era preso aos bens materiais, você vai continuar. E você não vai dar a sequência, o segmento. E vai ter as leis de atração e você vai ficar preso aos bens materiais. Olha como isso pode te afetar. Enquanto tu tiver um pouco de noção de que se preparou para o futuro, a parte moral, na parte moral, você tem sim uma esperança da continuidade, uma esperança de melhorar, de que vai melhorar. O bem, ele sempre deve ser feito de forma desapegada. Tá? Isto é o desinteresse. Quando a gente faz o bem pensando em alguma coisa, em retribuição, não é desinteresse, é interesse. Ah, mas eu estou fazendo bem, eu vou ter algum progresso? Vai, claro que vai. Mas esse teu progresso pode ter uma recompensa aqui mesmo, esse teu progresso vai... Porque ele é um progresso interessado. E o objetivo nosso é o progresso desinteressado. Quando eu fizer algo, porque eu não estou nem pensando, porque eu já ajo dessa forma. Bom, quando eu ajo dessa forma, né, sem ideia preconcebida lá, só pelo prazer de ser agradável, né? Agradável a quê? Primeiro a Deus, né? Uma pessoa que faz o bem, ela está sendo agradável a Deus. E depois ao próximo, aquele que sofre. Isso sim é fazer o bem, fazer a caridade. Agora, tem aquelas pessoas que fazem o bem de forma calculada, visando algo. Então, a gente sempre tem que lembrar que o espírito, para ser perfeito, tá? Que é o capítulo que nós estamos lá, lendo agora, ele tem que saber tudo. O que é saber tudo? Ele vai ter que experimentar tudo, ele vai experimentar tudo. Nós já estamos experimentando tudo. Eu quero fazer o bem, mas sempre vai aparecer coisas que vão mexer comigo para ver se eu vou me manter no bem. Sabe aquela história de me manter no caminho? Qual é o caminho? O caminho do bem. Então, o que é o bem? Caridade. O que é caridade? Desapego. Tá? Por quê? Se não for isso, é egoísmo. Só penso em mim. Só quero para mim. Não vou me estender muito, mas meu desejo assim é que tudo que vocês possam fazer em vida seja sempre uma representação da prática das leis de Deus. Tá? Porque a gente, praticando as leis de Deus, mas qual lei de Deus? A lei da justiça, gente. A lei do amor, da caridade, fazer o bem pelo bem, sem contar com qualquer tipo de retribuição, é ser bondoso, humanitário, é ser benevolente com todos, ser indulgente com as fraquezas alheias. Olha como é difícil ser indulgente com as fraquezas alheias. Nós somos os primeiros a criticar os outros quando estão errados. A gente parece que esquece, né?
daquela frase de Jesus: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Lá vai nós, cheio de pecado, dando-lhe pedrada nos outros. Já pararam para pensar nisso? Também não devemos ser vingativos, né? Não ser vingativos. Gente, a passagem de Jesus aqui foi justamente para mostrar o contrário. É o exemplo dele que ele deixou aqui quando ele passou. Os ensinamentos para a gente melhorar. E se a gente puder lembrar que a gente vai ser julgado como a gente julgou os outros, que a gente vai ser perdoado assim como nós perdoamos os outros, aí a gente tem o que pensar. De coração, seria isso. Vamos então agora à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, que atendam a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces, aos encarnados e desencarnados, e a todos vocês que participam do nosso Evangelho. Que nos inspire a viver segundo os mais elevados princípios do amor e da caridade, e que possamos, através desta oração, encontrar o alívio para as nossas dores, a solução para os nossos problemas e, acima de tudo, a paz para os nossos corações. Que este momento seja de profunda conexão com Deus e com a espiritualidade superior. E, claro, com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Vamos então à oração a eles. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges médicas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos tenham uma semana repleta de luz. É a semana que finaliza o ano. Que todos tenham um Natal abençoado, de reflexão, que possam fazer reflexão. Nunca é tarde para fazer uma reflexão sobre si, sobre as pessoas, sobre o planeta. E que todos tenham sempre no coração, né, a mensagem de Jesus, que é o referido no Natal, e que possamos sempre seguir os exemplos dele. Desejo a todos vocês um excelente Natal,
e uma ótima semana a todos vocês. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Fiquem agora com o passe musical do Eri Lopes e o encerramento. Então, um abraço de toda a equipe da Luz Espírita, né? Janete, eu e o Eri Lopes, nosso querido amigo Eri Lopes. Obrigado, pessoal. Até mais. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. Deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br